Não, eu não sabia de nada. Se eu soubesse que esse era o preço da liberdade, eu não teria pago. Num mundo tão sombrio e opressor como o de Attack on Titan, a maioria das pessoas dentro das muralhas acabou se acomodando àquela forma de viver. Eles acham que podem simplesmente fechar os olhos para os horrores que existem além das muralhas e viver em paz, sem nunca procurar a verdade. A vida toda, quem vive dentro das muralhas foi oprimido e condicionado a pensar que tudo que eles vão ter na vida tá ali dentro. Sair pra fora e sonhar com algo além disso é visto só como uma fantasia de criança, mas é exatamente esse sonho infantil que impulsionou a humanidade a chegar até aqui. O sonho de que um dia a humanidade se libertará das correntes dos titãs e poderá finalmente viver livre. Porém, esse preço pela liberdade vai ser longo, difícil e vai exigir um sacrifício pessoal como nunca visto. Pra ser sincero, mesmo numa época em que eu ainda não assisti animes, Attack on Titan sempre me pareceu intrigante. Sempre achei que era um show cheio de ação, empolgante e com uma direção artística incrível. E ainda assim, por algum motivo, eu nunca tinha pegado pra assistir. Mas o retorno de Attack on Titan a Shiganshina na terceira temporada é simplesmente incrível. É, de longe, a parte mais envolvente do anime, com os riscos emocionais e físicos da história em seu ápice. Essa parte apresenta os temas da sobrevivência humana, sacrifício e o custo da liberdade de um jeito tão cru e direto que é quase impossível não se inspirar. Hoje eu quero dar uma olhada mais detalhada no que faz essa temporada ser tão profundamente envolvente, analisando como ela aborda esses temas através dos personagens e da trama geral. Na história de Attack on Titan, todos os personagens desejam essa sensação de liberdade, o dia em que eles não vão mais viver presos pelo medo dentro das muralhas, o dia em que a humanidade pode decidir seu próprio destino, onde as pessoas são livres para correr atrás dos seus sonhos e viver sem medo, sem opressão. Quando criança, Eren Yeager nunca foi do tipo que sonhava com uma vida além das muralhas. Essa ideia nunca passou pela cabeça dele. Até que ele conheceu outro garoto que era tão fissurado e otimista sobre o dia que ia conhecer o mar. Numa série cheia de ações apresentando as ideias da devastação da guerra e da natureza humana, o Armin Arlette sempre foi um dos meus personagens favoritos em Attack on Titan, mas não pelos motivos que você normalmente esperaria. Ele não é uma pessoa legal, estoica e poderosa como o Levi Ackerman, nem tem o carisma envolvente de alguém como o Erwin Smith, mas o que o Armin tem é esperança, a esperança de sonhar com um futuro melhor. Nenhum outro personagem da série tem tanta afinidade para sonhar com uma vida além do que já tinham. O sonho do Erwin era confirmar por interesse próprio as teorias do seu pai sobre a verdade além das muralhas, uma verdade que o governo tentava esconder. E o sonho do Eren, embora parecido com o do Armin por também buscar liberdade, é diferente no fundo. Ele nasce do desejo de vingança contra tudo que causou tanta dor e sofrimento na sua vida. O Armin, por outro lado, é diferente, porque a esperança dele pela liberdade não tinha nenhuma maldade ou intenção ruim. Ele via o mundo de um jeito novo, e foi isso que o tornou tão especial. Instituto do Urien. Mas você tem uma força que é excepcionalmente sua, Armin. Eu não vou me arrepender da decisão. Mas não deixe que eles se arrependam. Nem eles, nem ninguém. E não quero que se arrependa também. Essa é a nossa missão. O primeiro episódio da temporada já deixa bem claro quais serão os desafios da batalha que está por vir. Essa luta pela muralha vai decidir se a humanidade vai conseguir, enfim, recuperar sua liberdade e superar os seres que a dominaram pelo medo por séculos. O Erwin Smith é um comandante que irradia carisma sempre que aparece e tem uma habilidade incrível de dedução em guerra. Ele percebe na hora quais são as estratégias e os pontos fracos dos inimigos. Os titãs estão planejando uma manobra de cerco, atacando os dois lados da muralha, primeiro tirando as opções de fuga e depois desgastando a humanidade aos poucos. O Erwin é um verdadeiro comandante e sabe quando tomar decisões ousadas e calculadas para garantir a melhor chance de vitória, mesmo que isso signifique sacrificar cada soldado. Mesmo com a constante ameaça de morte, o Erwin não cede à pressão e, muito pelo contrário, ele mantém sua determinação firme. Ele sabe que essa é a melhor oportunidade que a humanidade tem para descobrir a verdade.
e vai fazer o que for preciso para vencer. Pode até parecer que as ações do Erwin são sempre pelo bem da humanidade, mas isso nunca passou de um efeito colateral conveniente do verdadeiro sonho dele. Para descobrir a verdade sobre esse mundo, o Erwin não só enganou os outros, mas também a si mesmo, fingindo que todas as ações dele eram pelo bem da humanidade, mesmo que lá no fundo ele só quisesse confirmar suas teorias sobre os segredos do mundo ao redor. Isso o consumia tanto que ele sentia que a morte de cada pessoa estava nas mãos dele. O peso de todos os soldados caídos antes dele culminou nisso. Uma chance de vitória. Numa última atitude de desespero, o Erwin precisa tomar uma decisão monumental. Para dar à humanidade uma chance mínima de vitória, o Erwin tem que se sacrificar junto com todos os novos recrutas. Mas fazendo isso, ele abre mão da sua última e única chance de descobrir a verdade no porão. A vida toda, o Erwin trabalhou para provar as teorias do pai sobre o que existia além das muralhas. E agora que o sonho tá quase no alcance, ele tá numa baita confusão interna, pensando se devia fugir pra lutar outro dia e talvez ter outra chance de alcançar o objetivo, ou se sacrificar junto com os próprios sonhos pra tentar a vitória. Mas lá no fundo, o Erwin sabe que escolher a primeira opção seria uma baita traição a todos que já tinham dado a própria vida. Eu quero muito ir até o porão. Tudo que eu fiz até agora foi acreditando que esse dia chegaria. Que um dia eu teria as respostas. Eu achei que a morte seria mais fácil tantas vezes. E mesmo assim, sempre pensei no sonho do meu pai nessas horas. E agora? Eu estou tão perto dessas respostas. Elas estão logo ali. Depois que o Titã Bestial dizimou os soldados mais experientes, os recrutas que sobraram perceberam o quão inúteis foram seus esforços. Ir pra batalha e lutar pela liberdade da humanidade pode parecer uma causa nobre no começo. Mas quando você percebe que todo aquele esforço não leva a lugar nenhum, morrer no campo de batalha sem ter alcançado o objetivo, qual é mesmo a razão disso tudo? No fim, tudo parece sem sentido. Se você vai morrer de qualquer jeito, pra que se importar ouvindo suas últimas ordens? Afinal, tudo teria sido em vão. Mas será que isso significa que a vida em si não tem sentido? Claro que não. Todo mundo, em algum momento da vida, vai ter que morrer. Seja você pobre ou rico, a morte não escolhe. Isso é o curso natural da vida. Mas dar a sua vida pelo bem maior da humanidade é o que dá sentido a esse mundo cruel. Diante da extinção, a humanidade tem que seguir em frente. Não importa o quão sem sentido pareça. A vitória precisa ser alcançada, custe o que custar. Você deve isso a todos que já sacrificaram suas vidas. Abrir mão da sua própria vida por uma chance de liberdade é um preço que todos deveriam estar dispostos a pagar. Se você continuasse vivendo com medo, sem conseguir fazer nada, aí sim sua vida não teria tido nenhum sentido. Mas é na esperança de um futuro melhor que a gente encontra conforto no fato de que um dia nossas vidas podem realmente valer a pena. O sonho do Armin por um futuro mais brilhante é uma fantasia idealista e romantizada que pode parecer impossível para qualquer um. Mesmo assim, ele não consegue deixar de desejar e lutar por isso. Quando ele enfrenta o Titã Colossal, mesmo encarando a morte, o Armin não se deixa levar pelo medo, pela vingança ou pelo medo de perder a vida. Pelo contrário, ele fica ainda mais inspirado a aguentar aquele inferno, para que um dia ele possa cumprir a promessa de chegar ao mar infinito junto com o Eren. Armin é um herói que ninguém esperava, disposto a sacrificar tanto a própria vida quanto os seus sonhos para que um dia seus amigos fossem finalmente livres. Sabendo que ia morrer, o Armin entrega todos os seus sonhos e esperanças pro Eren continuar seguindo em frente. Depois que a poeira baixou e a batalha foi finalmente vencida, mas a um custo enorme, uma escolha teve que ser feita. Reviver o Erwin, o comandante do reconhecimento, ou o Armin, o garoto
garoto com o sonho do mar. Foi um momento carregado de emoção, com Eren e Levi tendo motivos pessoais para querer salvar quem havia perdido a vida. No começo, a escolha parece dolorosamente óbvia. Embora o Armin seja muito inteligente, o Eren tinha mais experiência e a determinação necessária para liderar a humanidade. Então ele parecia ser a pessoa certa a ser revivida. Mas ao chegar ao fim da sua vida, o Eren se tornou um verdadeiro demônio para os seus próprios soldados. Ele nunca quis carregar o peso de todos que haviam morrido antes dele, mas ainda assim, toda essa responsabilidade acabou recaindo sobre suas costas. O Levi até chegou a dizer para ele desistir do próprio sonho e acreditava que trazê-lo de volta ao inferno seria cruel demais. Desista do seu sonho e morra. Leve os recrutas direto para o inferno. E deixe que eu acabo com o bestial. Ele não teve escolha a não ser virar um demônio. Foi a gente que fez ele agir assim. E quando ele finalmente estava livre desse inferno, a gente quis trazer ele de volta. Mas acho que está na hora de descansar. Comparado ao Armin, o sonho do Eren nunca foi além do porão, algo que chega a soar até um pouco estranho, mas pro Armin, o preço da liberdade é tudo. Para ele, o mar representa o potencial infinito de possibilidades, enquanto as correntes do medo que sempre os controlavam são finalmente quebradas. A esperança otimista de um futuro melhor é muito mais envolvente do que repetir o ciclo de ódio, e é por isso que acredito que reviver o Armin foi a decisão certa. Eu sei que é quase impossível, mas você tem que aceitar isso. Tem momentos em que não dá para manter a sanidade. É difícil. Muito difícil. Eu sei. Mesmo assim, temos que continuar andando para frente. Com a humanidade finalmente conseguindo superar seus adversários mais difíceis, qual foi o preço da liberdade deles? O comandante? As vidas de todos os soldados e recrutas que vieram antes? Tudo isso é verdade, mas tem algo ainda mais precioso do que isso. Enquanto Eren e a Mikasa caminham pelas ruínas do que um dia já foi o lar deles, eles se lembram dos dias que já passaram, quando ainda eram jovens e corriam pelas ruas com a inocência intacta. Para a humanidade ter chegado até aqui, o preço da liberdade não foi apenas a vida de todos os que caíram, mas também a inocência, cruelmente e injustamente arrancada deles. Eles já não são mais aquelas crianças felizes que viviam em paz nesse mundo cruel, mas através da dor e da determinação, conseguem ir além do que qualquer humano já foi. Quando eles finalmente chegam ao mar, depois de tudo que passaram, a sensação é agridoce. Por um breve momento, eles conseguem aproveitar o fato de terem chegado até ali, acreditar que todas as dores e sofrimentos valeram a pena por esse único instante de liberdade. Mas essa alegria não dura pra sempre, porque o Eren sabe da dura realidade. Durante toda a jornada até aquele momento, o mar sempre foi o símbolo de liberdade que eles buscavam. Mas como descobrimos ao longo da história e das memórias do Grisha Jäger, a luta pela liberdade ainda tá longe de acabar. Será que nossos personagens vão finalmente conseguir a verdadeira liberdade algum dia? O que mais eles vão ter que sacrificar? E será que eles estão condenados a repetir esse ciclo de violência e ódio? Mas bom, é na temporada final de Attack on Titan que essas perguntas e muitas outras finalmente começam a ser respondidas. Mas isso com certeza é uma história para outro vídeo. Attack on Titan, ou Shingeki no Kyojin, é sensacional e definitivamente é um dos meus animes favoritos de todos os tempos. E a verdade é que ainda tem muitas coisas que nós queremos conversar sobre essa história, então esse com certeza não vai ser o único vídeo dessa obra de arte aqui nesse canal. Se você curtiu o vídeo e quer ajudar a gente, deixa um comentário aqui embaixo, pô. Dá um like e se inscreve no canal pra mais vídeo como esse, porque dá um trabalho gigantesco. Mas, bom, eu sou o Ghost. E eu sou o Myers. E obrigado por assistir.